A paz do Senhor, meus amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para finalizar a revista praticamente, né? Estamos aí na 12ª lição e vai ficar faltando apenas uma. E Deus tem falado conosco, Deus tem tido misericórdia das nossas vidas e temos aprendido na sua palavra. Estamos aqui projetando 2024 com sabedoria. Nós estamos pegando conselhos de Salomão e projetando para que o nosso ano seja um ano de vitória. Estamos aí no 4º mês, estamos aí no mês de abril e muito o Senhor tem falado conosco. Então hoje na página 83 nós vamos estudar o estudo 12, que tem por título Sabedoria para enfrentarmos momentos difíceis. E aí você olha para o seu aluno e você pergunta para ele assim: quem tem enfrentado momentos difíceis aqui? Levante a mão. Você vai observar que a maioria dos seus alunos vão levantar a mão. E olha, se não forem todos, eu acredito que todos irão levantar as mãos e vão falar: eu estou passando por um momento difícil. Uns é na área sentimental, outros é na área conjugal. Existem aqueles que vão passar momentos difíceis, estão passando na área financeira. Outros estão enfrentando uma enfermidade muito grande. Então, cada um vai ter a sua área, a área que ele está enfrentando um momento difícil. E nessa lição nós vamos ensinar como enfrentar esse momento difícil com sabedoria. Nós estamos aprendendo desde lá do início sobre casamento, famílias, estamos aprendendo desde lá do início a questão de honestidade, do próximo, por que não falarmos aqui também de momentos difíceis? Então você vai abrir a sua Bíblia na página 83 e você vai ler com seu aluno o texto áureo que está em João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto, irmãos, é inevitável. O próprio Jesus está dizendo aqui, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Ou seja, todos nós iremos passar por tribulação. Todos nós iremos passar por aflição. Isso é bíblico. O Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João: no mundo tereis tribulações. Mas a Bíblia fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, a verdade aplicada diz assim: a tribulação molda o nosso caráter cristão. É quando enfrentamos as maiores dificuldades da vida que Deus trabalha o nosso caráter. Então, para termos um caráter moldado, precisamos sim passar por tribulações, aflições. É aí que Deus vai moldando o nosso caráter. Então, é uma lição de suma importância e nós vamos estar ministrando no nome do Senhor Jesus. Se você tem aí, então, o comentário. Você tem o comentário. O comentário diz: a causa das tribulações e aflições na vida é devido ao pecado original cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Muito bem, lá no início não tinha pecado. Lá no início era o jardim do Éden, que significa local de prazer, local de delícias. Não havia pecado ali, não havia aflição, não havia tribulação, não havia angústia, era tudo mil maravilhas. Até que o pecado entra na vida de Eva, entra na vida de Adão, e a partir desse momento começa toda a problemática das aflições, das tribulações. Então, o que acontece aí? Todos nós sofremos e somos pecadores por causa desse primeiro pecado. Só que o grande detalhe é que Jesus nos libertou de todo mal. Diz aqui: Jesus nos libertou e restaurou nosso relacionamento com o Senhor. Agora, ainda que passemos por sofrimento, temos um Consolador ao nosso lado.
agora, com Cristo, temos esperança para vencer nossos problemas. Na Bíblia temos algumas ilustrações a respeito de pessoas justas que passaram por aflições. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O salmista compartilha as aflições da vida em diversas áreas, mas ele tem a confiança e convicção que o Senhor livra o justo de todas elas. Lembra-se de Jó? Você lembra de Jó? Aí você vai falar lá, pincelar o que foi Jó. Justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas ainda assim passou por aflição. Perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, teve uma doença que a Bíblia fala que foi do alto da cabeça à planta dos pés, e Jó sofreu grandemente. Grandemente. Então, irmãos, a aflição vai chegar mesmo nós sendo justos. A aflição vai chegar na nossa vida por um motivo ou por outro, por uma causa ou por outra, mas vai chegar. E aí você tem uma série de textos bíblicos que você pode ler com seu aluno. Eu sempre falo que eu não leio aqui por conta do tempo, do espaço aqui na gravação, mas você pode ler, você tem que ler, inclusive. Abra sua Bíblia em Romanos 5, 3 e 4, 1 Pedro capítulo 1, 6 e 7, Tiago capítulo 1, 3 e 4, Salmos 42, 10 e 11. Todos esses textos vai falar sobre essa questão da tribulação. E aí eu desejo a você boa aula a todos. Tá certo? Então nós vamos falar nessa lição sobre dois pontos. Nós vamos falar sobre ansiedade e nós vamos falar sobre a questão do espírito abatido. A Bíblia diz em Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Traga na sua memória uma pessoa que estava bem triste, bem abatida por conta dos sofrimentos. Tenta trazer na sua memória. Aí essa pessoa passou pela prova, Deus abençoou, Deus deu a vitória e agora está vivendo bem. Olha para o rosto dessa pessoa, analisa e tenta lembrar como ela era um tempo atrás. Você vai ver que o rosto dela, ela está muito mais bonita. Ela está muito feliz, contente, alegre. Então, o que acontece aí? O coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa está feliz, ela está bem, ela está contente, ela está alegre. Só que de contrapartida, se você está triste, angustiado, abatido, aflito, você vai ter o coração, você vai ter o rosto triste, vai ser um rosto que não vai ter beleza nesse rosto. Não haverá beleza. Por quê? Porque é um rosto abatido, semblante caído, rosto abatido, porque está passando por uma luta, por uma aflição, por uma tribulação. É muito difícil ficar rindo, sorrindo. Pode até fazer como a viúva lá, né? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. O filho morto. Vai tudo bem contigo? Tudo bem, tranquilo, né? Mas na verdade, ele está aflito, angustiado, coração abatido, espírito abatido, por isso não há beleza no seu rosto. Nesse último estudo, iremos tratar sobre dois aspectos que afetam de alguma forma a vida de qualquer ser humano: dor e ansiedade. Então, o primeiro aspecto aqui nessa lição é falar sobre dor. Então, às vezes tem aquele marido, né, que foi traído pela esposa, a esposa que foi traída pelo marido, aquele emprego que foi embora, aquela enfermidade que o médico olhou e disse, ó, a situação aqui está complicada, está difícil. Então, tudo isso, irmão, traz angústia, traz problemas, traz, né, tristeza na alma. Então, isso vai fazer com que a pessoa fique com um semblante meio caído. Na edição revista e atualizada, não, vamos voltar aqui no tópico aqui, né? Salomão nos fala nesse conselho que para termos um rosto bonito e belo, não dependerá da maquiagem ou do corte de cabelo, mas
dependerá de como estiver o nosso coração. Na edição revista e atualizada nesse mesmo provérbio, não vem a palavra dor, e sim tristeza. Essas duas palavras são sinônimos, assim como mágoa e pesar também são. E se tudo isso estiver em nossos corações, diz Salomão, que o nosso espírito ficará abatido, enfraquecido, debilitado e entristecido. Então, se você vê uma pessoa muito angustiada, triste, desolada, desanimada, é difícil, irmãos, ver beleza nesse rosto. Você pode olhar e falar assim, alguma coisa está acontecendo ali, porque ele está com o coração abatido. Qual é a sabedoria que temos que ter para vencer tudo isso? A confiança em Deus. A pergunta que se faz é a seguinte: como permanecer com o coração alegre diante das adversidades? Como sorrir se a fase que estamos vivendo não nos proporciona isso? A resposta é a seguinte: confiança em Deus. Eu estou na página 85, no último parágrafo. Confiança em Deus. Último parágrafo não, né? No antepenúltimo parágrafo. Confiança em Deus. Este é o segredo. Às vezes ficaremos sim com o espírito abatido devido às lutas e os problemas, mas temos que reagir e confiar plenamente em Deus. Salomão escreveu: confie no Senhor de todo o teu coração. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Aí eu trago uma história que você vai ler claramente, né? Em casa, você vai ler aí para poder ministrar a aula. Eu trago uma história de Jeosafá, que foi trisneto de Salomão. E a Bíblia diz no capítulo 20, versículo do 1 ao 34, uma história que ele recebeu uma notícia que vinha 3 povos contra ele. Aminon, de Moabe e do Monte Seir. Mas ele não se desesperou. Ele confiou em Deus, ele começou a pregoar jejum em todo Judá, ele reconheceu a grandeza de Deus, ele confiou no Senhor, ele acreditou que Deus iria dar vitória e começou a cantar a Deus diante da vitória. Ele não se deixou se abater pelos problemas, pelas dificuldades. Se nós nos entregarmos às dificuldades, às lutas, se nós não reagirmos, irmãos, às dificuldades, às lutas, nós seremos vencidos. E nós não estamos aqui para sermos vencidos. Nós estamos aqui para vencer. A Bíblia diz que nós não seremos apenas vencedores, mas nós seremos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então você está diante de uma luta, e se você se entrega a essa luta, quando você lê a história de Josafá, você vai ver que ele não se entregou. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Até porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então você vai ler o Salmo 125:1, vai ler Filipenses capítulo 4, versículo 4, e você vai mostrar para cada um dos irmãos que nós temos condição sim de melhorar a nossa beleza, né? Nós somos belos. Quem nos criou foi Deus. Mas a tristeza, a angústia nos traz feiura, irmãos. As pessoas ficam feias diante de tanta luta, diante de tanta provação. E aí nós temos que vencer tudo isso, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Aí dentro desse ponto, temos aí a questão da provação e tentação. Tiago 1, do 2 ao 3 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago não quer dizer, se a dificuldade surgiu em seu caminho, Tiago não quer dizer se a dificuldade surgiu em seu caminho, mas refere-se a quando ela vier. Quando a dificuldade vier, a tribulação,
quando a provação vier. Ele presume que teremos dificuldades e que é possível tirar proveito delas. A questão é não fingir estar feliz quando se enfrenta a dor, mas ter uma perspectiva positiva, deixar que ela seja uma oportunidade para a alegria, por causa daquilo que as dificuldades podem produzir em nossa vida. Tiago diz que devemos transformar nossas dificuldades em momentos de aprendizado. Os tempos difíceis podem nos ensinar a perseverar firmes em Deus. Aí o que acontece? Eu tirei da Bíblia de aplicação pessoal os seguintes textos: Romanos 2,7, 5,3, 5,8. Aliás, Romanos 2,7, 5,3 ao 5, capítulo 8, versículo 24 e 25, 2 Coríntios 6, 3 e 7, 2 Pedro, capítulo 1, 2 ao 9. Pega esses textos, leia com a sua classe, com seus alunos, abra a Bíblia, peça para cada um dos alunos abrirem o texto e vai explanando os textos, que vai falando sobre provações e tentações. É importante você fazer isso, até porque nós estamos em uma escola, né? Escola Bíblica Dominical. E aí, irmãos, nós vamos mostrar, não fique com o rosto abatido, com o espírito abatido. Não fique com o rosto de fracassado, de fracassada. É aquele negócio, irmão, levante a cabeça, olhe para o alto, olhe para os céus, e para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na sua vida. E aí você vai mostrar que você tem que estar com o coração alegre. Porque se você estiver com o coração alegre, você vai... o seu rosto vai ficar lindo, você vai ter formosura no seu semblante e Deus será glorificado e exaltado. Aí nós vamos passar por um segundo ponto, que é o ponto da ansiedade. Pessoas que ficam ansiosas. Pessoas ansiosas ficam doentes. O texto de Provérbio diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra. Então pessoas ficam muito ansiosas. A ansiedade, ela está no seu emocional. É no emocional que vem a ansiedade. A ansiedade significa estado emocional angustiante, acompanhado de alterações cardíacas e respiratórias, em que se prevê de sabores reais ou não. E o ansioso é aquele que é cheio de ânsia, que significa angústia, desejo ardente, anseio. É igual uma criança, você fala assim, eu vou te dar um pote de sorvete. E ele fica naquela ansiedade, ele quer saber a hora que vai comprar, que hora que vai sair, que hora que vai trazer. Eu tenho dois filhos, um de 12 e uma de 7. Eles são muito ansiosos. Temos que trabalhar nisso neles. São muito ansiosos. Se falar uma coisa aqui, meu irmão, aí um abraço. Fica ali, porque são muito ansiosos. Nós temos que mudar isso em nossa vida. Nós temos que aprender a lidar com situações. Por isso que a lição fala: sabedoria para enfrentar os momentos difíceis. E uma das questões de suma importância é nós aprendermos a controlar a ansiedade. O apóstolo Pedro fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha para a sua classe e fala: quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você? Então, para que ficar ansioso? Deus irá nos alimentar, Deus irá nos vestir, nós teremos onde dormir, nós teremos onde repousar nossa cabeça. Para que ficarmos ansiosos? E a ansiedade é um problema muito sério. Eu ouvi certa vez um pastor dizer que a ansiedade traz doença até para o coração. A pessoa fica com doenças psicossomáticas. Somatos, psique, cabeça.
Ou seja, a pessoa não tem nada na cabeça, irmãos, mas aquela perturbação acaba ficando doente. Essa doença passa para o corpo. Claro, né? Toda doença é no corpo, mas essa doença ela vai para o sangue, vai para o coração. E a pessoa fica naquele estado deplorável, aquele estado de ter palpitações, suadeira. Aí eu já preguei sobre isso, entra lá na crise do pânico, né? O medo absurdo, aí fica naquele estado de ter a respiração alterada, tudo isso por conta de uma ansiedade, porque quer algo com muito desejo, igual eu coloquei na revista aqui, ó, é desejo ardente, anseio, aí cai na angústia e aí vira um problema muito sério. Como resolver isso? Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Ele irá cuidar de nós. Ele irá cuidar de nós. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, irmãos, nós temos que mostrar isso. O apóstolo Pedro, em outras palavras, está dizendo em sua carta: preocupações pessoais, angústias familiares, ansiedades pelo presente, preocupações pelo futuro, por vós mesmos, por outros, pela igreja. Lançai tudo sobre Deus. São cargas onerosas e costumam ser muito pecaminosas quando têm suas raízes na falta de esperança e na incredulidade. Quando torturam e distraem a mente, nos anulam para o serviço e impede que sintamos felizes no serviço de Deus. Qual é a solução? A solução é lançar nossa solicitude sobre Deus e deixar todos os acontecimentos à disposição de sua graça e sabedoria. Crer firmemente que a vontade e os conselhos divinos são corretos traz calma no espírito do homem. No espírito do homem. Então, irmãos, nós temos que trabalhar isso nessa aula. Falar sobre dor, e isso com certeza vai trazer um espírito abatido. Nós temos que deixar o nosso coração alegre para que possamos ter um rosto belo, bonito, abençoado na presença de Deus. E vamos trabalhar a questão da ansiedade. Uma pessoa ansiosa pode ter problemas seríssimos de saúde, como a psicose, por exemplo, que é qualquer psicopatia em que as funções mentais estão suficientemente perturbadas a ponto de prejudicar de modo expressivo a capacidade do paciente de enfrentar as situações habituais do cotidiano. Ou seja, a pessoa não tem nada no corpo, mas devido à cabeça fica doente. Viver de forma ansiosa é perigoso. É perigosíssimo viver de forma ansiosa. Aí Salomão, mais uma vez, toca nesse aspecto do espírito abatido. É evidente que todos aqueles que têm responsabilidades com a família, compromissos, eles honrados, no dia certo, contas a pagar, são pessoas propícias a viver ansiosas. Né? Você tem conta de luz, conta de água, internet, a conta do carro, a conta da prestação da casa. Tudo isso traz ansiedade, porque você é responsável. Você tem responsabilidade, você tem uma família para zelar, para cuidar. E tudo isso pode sim, naturalmente, perfeitamente compreensível, a pessoa ter ansiedade. Agora, essa ansiedade não pode ser exagerada ao ponto de tirar sua confiança em Deus. Se você está sendo ansioso de uma forma que você não acredita mais em Deus, é até pecado. Você não pode nem se aproximar de Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, se eu confio em Deus, eu posso até ter aquela ansiedade, digamos assim, natural. Se é que existe, né? Eu estou tentando mostrar aqui de uma forma bem clara. Vamos dizer que existe aquela ansiedade natural do dia a dia. Fica ansioso para ter uma resposta, fica ansioso para
adquirir alguma coisa. Agora, a ansiedade ao ponto de deixar você doente, irmãos, você está dizendo o seguinte: Deus não é Deus para resolver os meus problemas. Deus não é Deus para solucionar os meus problemas. Aí você acaba entrando em pecado. Se nós começarmos a buscar o reino de Deus, eu estou na página 87. Se nós começarmos a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o próprio Jesus nos garante que todas as coisas serão acrescentadas em nossa vida. Não queremos deixar as nossas responsabilidades de lado, não é isso. O que Jesus faz é mais um convite para descansarmos nos braços de um Pai amoroso do que propriamente um mandamento. Como seres humanos, às vezes ultrapassamos os limites e nos afligimos em vez de confiarmos. Porém, apenas quando nos concentramos de contínuo em nós mesmos e não em Deus, é que violamos o princípio de Jesus. Ele o deixou como princípio libertador, não como outra lei com que nós preocupássemos. Talvez você esteja aqui na nossa escola bíblica dominical e esteja vivendo uma tremenda ansiedade, angustiado, preocupado. E o Senhor está te falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O ano de 2024 está apenas começando. Nós não saímos nem do primeiro semestre, irmãos. Do primeiro trimestre sim, do semestre não. Temos muita coisa para viver esse ano. E vamos viver até dezembro ansioso, angustiado, aflito, abatido? Cadê a nossa confiança em Deus? Nós confiamos em quem? Uns confiam em cavalos, outros em carros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. É o que diz o Salmo 20. Então nós temos que acreditar em Deus. Um dos problemas do ansioso é que ele não sabe esperar. E por não saber esperar, age de forma impensada. Ele quer resolver as coisas de qualquer jeito, da maneira dele, de forma imediata. Há um ditado popular que diz: o apressado come cru e quente. Temos que aprender a agir na hora certa e canalizar o foco da nossa atenção para a direção certa. A direção certa. E aí, meu amado irmão, meu amado pastor, meu amado professor, tranquilize o seu aluno nessa aula. Fale para ele não ficar tão ansioso. Peça para ele confiar em Deus em nome de Jesus. Peça para ele acalmar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sei que a doença, a enfermidade, a angústia, o problema, dívidas, tudo isso deixa o nosso coração inquieto, nosso espírito está abatido, mas temos que confiar plenamente em Deus. Aí a conclusão, quando eu fiz essa conclusão, eu pensava que seria a última lição. E eu acabei não corrigindo, então aqui não é a última lição, né? Você corrige isso aí. Eu coloquei aqui, ó, chegamos ao final de mais uma edição. Não, ainda tem mais uma, que é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Temos mais uma, ok? Mas enfim, aí diz aí, chegamos ao final de mais uma edição da nossa revista, Estudos Bíblicos Dominicais, 32ª edição. E ao estudarmos todas essas lições, a minha oração é que tenhamos um relacionamento mais sadio diante das pessoas que vivem ao nosso lado. Salomão, pelo visto, era um homem de bons relacionamentos e todos os conselhos que ele deu nesse sentido vale a pena ser lidos, relidos e, acima de tudo, guardado em nossos corações. Podemos observar que os conselhos de Salomão são atualíssimos e que não podem ser desprezados por nós. É importante lembrar que a vitória está em Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador na sua vida, faça isto ainda hoje e tenha um ano repleto das bênçãos de Deus. Amém? Queridos, essa lição você vai terminar da seguinte forma. Peça para a sua classe ficar em pé. Aqueles que estão com problemas, dificuldades, dê um passo à frente e peça para os demais orarem, clamar a Deus. O seu aluno tem que sair tranquilo dessa aula. O seu aluno tem que sair, ó, respira fundo, pare um pouco, pense, confie em Deus e a vitória é garantida.
Aí você faz uma oração pelos enfermos, faça uma oração por aqueles que estão passando problemas na justiça, problema no casamento, na área sentimental, conjugal, espiritual, financeira. E você então vai orar, abençoando-os e Deus dando a grande vitória. Amém? Leia os textos, abra na sua classe e deixa Deus falar ao seu coração. E é isso, meu irmão. Então que Deus o abençoe, que Deus possa te dar uma aula abençoada na presença de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa aula, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Fica conosco, Senhor. Fale através desta lição e abençoa cada um no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.